Graça e paz, igreja. Olha, eu me chamo Silvio, eu tenho o privilégio de ser servo do Léo, né? Ao contrário, gente. Não, é um filho querido, conheço desde a barriga da mãe dele. Não, também não é tanto, não. Mas um pouquinho maior. E ele tem servido lá na nossa igreja, junto com Anthony, que também é prata da casa, na área de adolescentes. E Deus o tem chamado agora para a área de universitários da igreja, que temos vários, inclusive esses que cantaram, e a gente tem aprendido muito com o Léo, principalmente é ter inveja do cabelo dele. Que Deus abençoe, Léo. Uma coisa importante, desculpe, o Léo ele é americano, então se qualquer erro de concordância em português é por causa que ele não é perfeito. Boa noite, igreja. Então, como o pastor falou, meu português não é perfeito, apesar de eu aprender português primeiro, mas não é minha língua primária é o inglês. Eu nasci nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, obrigado. Mas meus pais são do Brasil, são de Minas Gerais. Eles são de uma cidade pequena, Conselheiro Pena, provavelmente você não vai encontrar no mapa, mas tudo bem. Alguns anos atrás, por curiosidade, eu decidi fazer um teste de DNA, porque cada vez que eu perguntava aos meus pais de onde nossa família vieram, eles sempre contam uma história diferente. Um fala que seu tataravô era um italiano que casou com uma portuguesa, que a família não gostou, então fugiram para o Brasil. É assim que a gente chegou. Senão um fala, não, a gente vem da divisa de Bahia. Aí acaba confundindo. Então, vamos acabar com esse mistério, vou fazer esse teste de DNA e vamos descobrir de onde vem. E fui descobrir que a origem da minha família vem de Portugal, mais específico, a ilha de Azores. Então, 75% do DNA, de acordo com o laboratório, vem de Azores. Então, é um prazer enorme de estar aqui na minha terra de origem, mais ou menos, tipo 200 anos, mas, mas tudo bem. Maior parte da minha vida fui criado nos Estados Unidos, mas eu passei muitas das minhas férias no Brasil. Na verdade, eu cheguei a morar no Brasil quando eu tinha entre 12 a 13 anos e estudei lá. Então, por isso que eu consigo falar o português um pouco melhor do que alguns, a gente fala, brasileiros gringos. Segunda geração de brasileiros que nasceram nos Estados Unidos, que é mais americanizados. Então, eu fiquei no Brasil porque, na época, o meu avô estava doente, minha mãe queria ficar lá para cuidar dele, mas, infelizmente, ele faleceu. Depois disso, eu voltei para os Estados Unidos, eu terminei meu ensino médio e eu fiz faculdade chamada Gordon College, que é uma faculdade evangélica, e a minha concentração foi em teologia, Bíblia e ministério de jovens e adolescentes. Então, estou servindo desde então. Eu juntei com o meu amigo Anthony, que não está com nós hoje, e esse ano nós completamos 5 anos de ministério de adolescentes na igreja portuguesa em Saugus. E o ano passado eu comecei o ministério de universitário, que são pessoas 18 a 24, depois do ensino médio, para acompanhar esse, porque o que acontece muito nos Estados Unidos, a gente acompanha um aluno até terminar o ensino médio, mas a gente joga eles para o mundo e muitas vezes eles não retornam, eles ficam perdidos no mundo. Então, eu senti Deus tocar no meu coração para começar esse ministério, para atingir eles, não perder eles para o mundo. Amém? Então, como alguns podem perceber, eu sou jovem, mas não tão jovem. Eu sou considerado o milênio, que nascido entre o final dos anos 80 nos anos 90. Mas quem não me conhece, eu gosto de estudar história, eu gosto de pesquisar, eu gosto de colecionar moedas, aprender a história de onde vêm essas moedas, gosto de assistir filme de época. Na verdade, um dos meus filmes mais preferidos chama Silêncio, que é sobre missionários portugueses que vai para o Japão para evangelizar os japoneses na época do samurai. É um filme pesado, mas eu recomendo para todo mundo. É um filme muito bonito, para quem tiver tempo. Procura Silêncio, que é o do diretor Martin Scorsese. E ao longo dos anos, e a minha vida foi crescendo, eu notei que
o quão privilegiado eu sou por ser criado em 2 países, com 2 idiomas e 2 culturas. Dá para ver o bom e o ruim de cada um. E também, com as minhas pesquisas e leituras, eu aprendi que cada geração passou por um momento da história que marcaram eles para sempre. Por exemplo, para quem é da geração mais antiga, tipo o pastor Silvio, tem gente que estão vivos hoje que ainda lembram da Segunda Guerra Mundial. E nós podemos imaginar o caos, a destruição que causou na Europa toda, e, na verdade, no mundo inteiro. Isso afetou o mundo inteiro. E, de acordo com algumas estatísticas, porque até hoje nós não sabemos o número exato, falam que em torno de 60 milhões de pessoas morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Para aqueles que são um pouco mais jovens, vocês podem lembrar do assassinato do presidente americano John Kennedy, ou quando a missão do Apollo 11 da NASA pousou na Lua na primeira vez na história da humanidade. Para outros que são ainda um pouco mais jovens, vocês podem lembrar uma coisa chamada MTV. Eu não sei se isso chegou aqui na Europa na época, nos anos 80. E talvez você lembre de um cara esquisito lá que dançava na televisão. Eu acho que o nome dele era Michael Jackson. Uma coisa assim. Mas, apesar de ele ter falecido há alguns anos, hoje ele é reconhecido como um dos maiores artistas de todos os tempos, marcando e revolucionando a música e a cultura pop. E para os nossos adolescentes, aqueles que nasceram depois do ano 2001, 2002, é considerada a geração Z. E eles, o momento que marcaram a história dele, por enquanto, é a pandemia do Covid-19. Por mais de quase 2 anos, nós ficamos isolados e distanciados das pessoas, comércios fecharam, viagens foram proibidas, e alguns de nós perdemos amigos, familiares e pessoas que são queridas a nós. E a minha geração, que é a geração do milênio, eu acho que é especial. Não porque eu acho que eu sou o melhor, porque um pouquinho. Mas a gente passou por uns momentos únicos que nenhuma outra geração passou. Por exemplo, a minha geração viu a virada do século, do ano 2000 para 2001. Nós vimos o ataque terrorista de 11 de setembro em Nova York. Nós vimos a eleição do primeiro presidente negro dos Estados Unidos. E, para mim, eu acho a maior mudança que nossa geração vivenciamos foi a invenção do smartphone e a mídia social. E o que separa a minha geração de um adolescente que um pouco mais jovem é que a minha geração, nós crescemos com a internet, mas quem é mais jovem cresceu dentro da internet. E o que marca os milênios é que nós somos a última geração de conhecer a vida antes da invenção da internet e a mídia social. A internet, na minha época, era muito lenta, não tinha muito o que fazer nele, a não ser você tentar pintar uma coisa no Microsoft e alguns jogos de computador. A mídia social não existia até eu ter cerca de 14 anos, e isso foi com a invenção do Facebook, ou seja, a popularização do Facebook e o primeiro iPhone do Steve Jobs. Ou senão, eu não sei, para os brasileiros, antes de entrar no Facebook, tinha uma coisa chamada Orkut. Quem lembrar do Orkut, levanta a mão aí. Então, tinha o Orkut antes do Facebook, mas o Facebook dominou o planeta inteiro e acabou com o Orkut, não existe mais. Eu ganhei o meu primeiro celular com 15 anos, e hoje nós temos crianças menos de 10, 8 anos carregando um celular de $500, $800 no bolso. E, na época, o meu celular não era um smartphone, era um celular que você tinha que abrir, pressionar, texto e tal. E não tinha muito o que fazer, né? Você ligar ou mandar mensagem de textos. E, antes do lançamento do smartphone, que é o iPhone e outros, se você queria postar uma foto no Facebook, que a gente chama selfie,
você tinha que pegar uma câmera digital, você tinha que comprar uma câmera digital, tirar suas fotos, mas você não podia postar ele até você voltar para casa, você ligar no computador, tirar o cartão de memória, colocar no computador, abaixar as fotos, entrar no seu Facebook, aí sim você pode postar as fotos. E na época não tinha filtro, os pessoal eram corajosos. E também, com a câmera digital, você tem que tentar tirar de novo. Aí seu irmão entra na foto, você não quer seu irmão na foto, aí você pede para ir embora, aí você tira de novo. Ou se não, você não tiver essa paciência, você tira a famosa selfie do banheiro. Aí você vê, tipo, todo podre no seu banheiro, você não limpa, você não organiza, fica aquela coisa esquisita. Ao longo do tempo e com o desenvolvimento do smartphone e da internet, a mídia social se tornou cada vez mais popular. E hoje chegamos ao ponto em que qualquer um com uma câmera e acesso à internet pode se tornar uma celebridade, ou a gente chama influencers, ou influenciadores. Um influenciador é uma pessoa que promove a sua própria imagem para conseguir seguidores, patrocinadores, ou, em outras palavras, fama e dinheiro. Para isso, eles têm que agradar o máximo número de pessoas possíveis. Isso pode ser feito através de talento, comédia, conteúdo, ou se não apenas boa aparência. Nem todos têm boa aparência, então você tem que ser esperto ou engraçado, porque senão você não vai dar bem na internet. E o que mais chama atenção na internet hoje em dia, principalmente no Instagram, são modelos fitness, modelo de moda, enfim. Mas isso, geralmente, você vê mais a traseira da pessoa do que o rosto deles, vendendo e promovendo sua própria sexualidade para ganhar mais seguidores. Nós criamos uma competição de likes, selfies, seguidores, ao ponto de se tornar vício. Pesquisas comprovaram que, com o efeito da mídia social, é equivalente ao uso de drogas nos nossos cérebros. E isso pode causar depressão, ansiedade, estresse e outros problemas mentais. E isso que nós estamos assistindo no mundo hoje. Em nenhum tempo na história nós vimos tanta gente jovens, gente abaixo de 20 anos, sofrendo com ansiedade, depressão, suicídio e outros problemas de relacionamento, problemas de amizades. E, às vezes, nós sacrificamos a nossa saúde mental, relacionamento com a família, o nosso relacionamento com Deus e até os nossos valores para ser um pouco mais popular na internet. Eu vou citar um caso extremo, aconteceu pouco tempo atrás, esse ano, alguns meses. Um influenciador do Canadá estava na rua, filmando, tentando conseguir os seguidores dele, conseguir construir uma marca para ele. E, por coincidência, ele conseguiu filmar um pai com uma filha de 3 anos ser esfaqueado na frente de um Starbucks, que é uma cafeteria muito comum no Norte América. O pai estava sangrando no chão, caiu no chão, estava pedindo socorro. E alguns podem pensar, pô, esse influenciador pode chamar uma ambulância, pode chamar a polícia, pode tentar resgatar ele, mas ele simplesmente virou a câmera, filmou a tragédia e uma criança perdendo um pai na frente dele. Eu acho que esse tipo de comportamento vem de uma pessoa que não tem um propósito na vida. Isso é um tipo de pessoa que não tem amor e consideração a outras pessoas. Para eles, o sofrimento dos outros é um espetáculo, ou mais uma oportunidade para ganhar fama, para criar ibope. Nós, como seres humanos, naturalmente queremos nos sentir amados, nós queremos ser aceitos em comunidades e em famílias, queremos sentir importantes para alguém, ter uma pessoa especial para nós. Mas tem pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa na frente de uma câmera para ganhar um pouco mais de atenção. E para eles não importa de onde vem essa atenção. Isso pode vir de prostituição, isso pode vir de drogas, isso pode vir de crimes, o que está sendo muito comum agora, pessoas jovens, adolescentes, filmando eles cometendo crimes para ser um pouco mais popular. E pode até sacrificar sua própria saúde física e mental.
Eles fazem isso de tudo só para ter um pouquinho mais de atenção. Mais um like, mais um seguidor, mais um patrocinador, mais $1 no seu banco, mais €1 no seu banco. E em nossa busca por atenção, criamos um mercado no qual a nossa imagem pode ser comprado e vendido. E quanto mais atenção nós recebemos, mais comercializáveis nós nos tornamos. No entanto, esta ideia de vender a nossa imagem ao público não é uma novidade. Isso existia desde a época de Jesus. Se vocês quiserem acompanhar, em Mateus capítulo 6, começando do versículo 1, isso Jesus ensinando os discípulos deles, antes de ensinar o Pai Nosso, isso que eles falam para os seus discípulos. Jesus diz: tenham cuidado de não praticar só obras de justiça diante de outras pessoas, serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, da forma que você presta a sua ajuda em segredo. E o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, o que vê em secreto, o recompensará. Jesus, nesta passagem, está falando sobre a hipocrisia dos fariseus que praticam sua religião em público. Mas o problema não era praticar a religião publicamente, mas sim praticar a religião para publicidade. Os fariseus, naquela época, era uma classe de pessoas de elite. Eles eram estudiosos, intelectuais, eles eram ricos, eles eram influentes. Então, quando eles saem em público, eles vendiam uma imagem de religião, de santidade, de classe, de importância. E quanto melhor a imagem deles para o público, mais populares eles se tornaram, mais privilégios eles recebem. Eles são convidados para as festas e banquetes, mais influentes eles se tornam e mais seguidores que eles ganham. Muito parecido com um influenciador da mídia social. Influenciadores e fariseus operam com 3 coisas: imagem, atenção e seguidores. Tira isso deles, eles são absolutamente nada. Eles são uma pessoa comum. Mas quando Jesus apareceu, ele viu a hipocrisia dos fariseus, ele arruinou as imagens dos fariseus que dedicaram muitos anos da sua vida a construir. Jesus o desafiou abertamente, os humilhou e condenou publicamente. Ele os chamou de tolos cegos, assassinos, raça de víboras, sepulcros caiados, sendo limpos por fora, mas podres por dentro. E os piores tipos de insultos que nós podemos imaginar hoje. E quando Jesus disse, eles já receberam sua plena recompensa, ele diz exatamente isso. Eles receberão sua atenção. Eles vão ser populares, eles vão ter o seu status, eles vão receber os aplausos, eles vão receber o dinheiro, mas nada mais, porque eles nunca entrarão no reino de Deus. Os fariseus estavam perdendo seu poder e popularidade, seus seguidores estavam se espalhando e a influência deles eles não podiam aceitar isso mais. Então, frustrados, os fariseus decidiram assassinar Jesus. Mas não apenas assassinar eles decidiram crucificar ele. Mas por que a crucificação? Porque se você ler a conta dos evangelhos, nós sabemos que isso deu muito trabalho para crucificar Jesus. Porque primeiro eles levam Jesus para o Pilatos
rejeitou Jesus, manda ele para Herodes. Herodes também rejeitou Jesus, manda de volta para Pilatos, até Pilatos finalmente se entregou, lavou suas mãos e disse: eu quero nada a ver com isso. Além da tortura, uma crucificação era pública, humilhante, e segundo a lei judaica, quem fosse enforcado ou, nesse caso, pregado em uma árvore ou uma madeira, eles eram amaldiçoados por Deus. Os fariseus fizeram e escolheram crucificação intencionalmente para arruinar a imagem e a influência de Jesus. Os fariseus acreditavam que, ao crucificar Jesus, fariam dele um blasfemador, um criminoso, e que os seguidores de Jesus iam espalhar e o nome de Jesus de Nazaré seria esquecido para toda a história. Mas não foi isso que aconteceu. 2000 anos se passaram e o nome de Jesus não foi esquecido. Nenhum nome maior existiu antes dele, nenhum nome maior veio depois dele. O tempo se dividiu por causa de Jesus. A gente fala de tempo antes de Jesus e depois de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Monumentos foram levantados em homenagem a ele. No Brasil, se você for para o Rio de Janeiro, nós temos o Cristo Redentor, no monte mais alto da cidade. E aqui em Portugal, nesse país tão lindo, tão maravilhoso, vê a influência de Jesus em todo lugar que você for. As maiores obras de arte foram inspiradas por Jesus. É só estudar o Leonardo da Vinci, perto aqui na Itália, e você vê a Última Ceia, uma das pinturas mais famosas e mais lindas já feita. E os maiores movimentos sociais da história seguem o exemplo de Jesus. O americano Martin Luther King, ele combateu o racismo nos Estados Unidos, seguindo o exemplo de Jesus, usando paz e amor para combater o ódio contra o racismo. Em um mundo cheio de influenciadores, nunca houve um influenciador maior do que o nosso Jesus Cristo. Amém? Mas, para encerrar, eu só queria falar umas coisas. Eu não estou dizendo para vocês para deletar sua mídia social, jogar seu celular fora, acabar com tudo. Não, não é isso que eu estou pedindo. Pais, pelo amor de Deus, não chegue para o seu filho, viu o que o pregador falou lá? Agora você tem que deletar e jogar isso fora. Isso vai fazer mal para você. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou só pedindo para você reconsiderar como nós usamos a mídia social e nossa tecnologia para promover a nossa imagem. A nossa imagem reflete a imagem de Jesus ou reflete o nosso egoísmo, ou reflete a nossa vontade de aparecer. E talvez alguns de nós hoje precisamos de uma nova imagem. Talvez nós precisamos mudar a nossa história. E alguns de vocês podem estar pensando: sou velho demais, já passou meu tempo, eu não tenho como me resgatar, me salvar, mas eu estou aqui para dizer que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para ter um novo começo, nunca é tarde para ter um novo propósito na vida, nunca é tarde para ter uma nova vida. Amém? Amém. Isso é o fim da minha pregação. Então, pastor, se podia orar para nós. Feche um pouquinho os seus olhos, por gentileza. E olha, imagino que ninguém acredite em coincidência. Deus trouxe o Léo, horas de viagem, e você não está aqui por acaso para ouvir esta mensagem. Talvez você tenha tentado influenciar pessoas através do dinheiro, da fama, da sua formação acadêmica, da sua simpatia, mas essa não é a influência melhor. A melhor influência como pai, como homem, como mulher é através de Jesus. E como o Léo mencionou, talvez você compreendeu que você em primeiro lugar quer ser influenciado por Jesus, para poder influenciar pessoas. Por isso que a gente queria dar oportunidade, se temos alguém aqui que deseja falar: Jesus, eu quero ser exclusivamente influenciado pelo Senhor, para influenciar a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, na minha escola, no meu trabalho. A gente queria orar por você. Se tem alguém que quer falar: Jesus, eu quero ser
totalmente influenciado pelo Senhor, para poder influenciar outras pessoas. Se temos alguém que queira fazer essa oração, fique de pé no seu lugar. A gente queria apenas orar por você. Não vamos chamar ninguém à frente, mas se temos alguém que quer falar, eu quero, Jesus, eu quero ser influenciado apenas pelo Senhor, para ser usado pelo Senhor, fica de pé no seu lugar, para a gente orar por você. Temos alguém que gostaria de fazer esse desafio por Jesus? Temos alguém? Fica de pé, para a gente orar por você. Pai amado, nós te agradecemos, porque o Senhor é tão bom e tão misericordioso, que trouxe, Senhor, essa mensagem aos nossos corações. Nós te louvamos porque o Senhor é a maior influência e, sem dúvida, a melhor sobre a vida de um homem, sobre a vida de uma mulher, de um pai, de uma mãe, de um filho, de amigos. Pai, que o Senhor venha nos ajudar a estarmos sempre seguindo a Ti, a estarmos seguindo exclusivamente ao Senhor, e assim o Senhor nos use para fazermos Teus discípulos. Continue abençoando a nossa igreja aqui em Taipas. Oramos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, Léo.